Olá, amado irmão e irmã, estamos iniciando mais um Fortes na Fé. E o Fortes na Fé hoje saiu dos estúdios e veio para um lugar especial para os missionários redentoristas. É o Seminário Santo Afonso, um lugar bastante acolhedor que você e sua família pode também conferir, conhecer e se hospedar quando estiverem em Aparecida. E aqui no Seminário Santo Afonso, nesse lugar mais que especial, quem vai nos dar a graça de apresentar o seminário no dia de hoje é o Antônio, que ele é colaborador, administrador, né, Antônio? Chega aqui, que alegria. Oi, padre, tudo bem? Tudo jóia, É um prazer poder recebê-los todos aqui na nossa casa recém-reformada. Convido o senhor e convido a todos para a gente fazer um tour pela casa recém-reformada, que estamos preparados já para receber a todos. Beleza, Antônio. Vamos? Vamos, mas antes da gente ir, a gente tem uma notinha contando um pouquinho da história do Seminário Santo Afonso. O Seminário Santo Afonso já reúne 125 anos de trajetória. Mas foi no ano de 1950 que a história começou a ser escrita em seu atual prédio, na cidade de Aparecida. As mudanças de localização do seminário se deu devido ao aumento de seminaristas. Esse aumento significativo fez com que o prédio atual fosse construído às pressas. Mas foram muitos os colaboradores que ajudaram a construir esta obra, tanto com o seu trabalho quanto financeiramente. Foi no dia 28 de outubro de 1953 que o Seminário Santo Afonso foi inaugurado oficialmente, completando neste ano de 2023 seu jubileu de 70 anos. Hoje, o prédio é uma importante e majestosa construção e faz parte da bonita história que os missionários redentoristas estão escrevendo nas terras da Santa Aparecida nas Águas. Antônio, aqui o seminário não é apenas também a casa de hospedagem, né? Comporta outras coisas, várias coisas, podemos assim dizer, né? Como o seminário propriamente dito, não é? Exato, é uma casa muito grande e esse setor aqui também abriga o Secretariado Vocacional e o CERESP, que é o Centro Redentorista de Espiritualidade. E o secretariado nós vamos mostrar aqui. Eu já tive a alegria de trabalhar no Secretariado Vocacional, podemos dizer que é o coração da vocação redentorista é aqui, onde recebe os vocacionados, né? E é bastante bonita esta sala. O irmão Joaquim e o padre João Paulo Ramos, quem coordena hoje, não é isso? Exatamente, o irmão Joaquim, padre João Paulo Ramos, trabalhando junto com a irmã Jusilene e o colaborador Marcos. Isso, e aqui também tem alguns objetos da antiga sala de física do seminário, não é? É muito visitado essa sala, por sinal, pelos nossos hóspedes que vêm com as suas curiosidades para olhar os nossos aparelhos aí, que faz parte da história do seminário, né? Bacana. E o CERESP, o Centro Redentorista de Espiritualidade, é coordenado também por um missionário, né? Coordenado pelo irmão André, que trabalha também atuando junto conosco na casa de hospedagem. Então o irmão André está ali na sua sala trabalhando neste momento. Irmão, dá um tchau para o pessoal que está acompanhando Fortes na Fé, irmão. Então, além do secretariado, do CERESP, nós temos também a Biblioteca Redentorista, que funciona aqui, né? Parte da Biblioteca Redentorista, que funciona no térreo da casa, que é bem frequentada também pelos redentoristas, pelos seminaristas, em busca de trabalhos, em busca de obras. E agora vamos então, Antônio, conhecer mais alguns espaços aqui da Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, né? Vamos conhecer. Antônio, quer dizer então que agora toda a casa de hospedagem, essa área da hospedagem foi passada por uma grande reforma, né? Podemos assim dizer. Sim, acabamos de sair de uma grande reforma para melhor atender o nosso hóspede, né, padre? E os movimentos já começaram e eu gosto até de enfatizar que nós focamos muito na experiência do nosso hóspede. Então, tudo isso é para melhor fazer uma acolhida. Hoje nós temos 56 apartamentos, a casa comporta 130 pessoas, tá? E estamos caminhando. E vocês recebem grupos aqui dos mais variados, né? Que vêm fazer retiro, encontros em Aparecida,
Já tem grupos fixos também que todos os anos vêm, né, Aparecida, e ficam aqui, não é? Sim, já temos encontros anuais, temos bastante também turismo, as famosas excursões de todos os lugares. Recentemente recebemos um grupo do Paraguai. Temos o turismo também familiar, que são os carros de passeio, que vêm com a família, um pai, uma mãe, um filho. E estamos preparados para receber a todos que aqui chegar. Bacana, Antônio. E sem contar também com os encontros redentoristas que sempre se realizam aqui, não é? Sim, por ser uma casa redentorista, acontece também muito encontro dos padres, dos redentoristas, e a casa enche também de uma forma que temos que realocá-los para outras casas, que são muitos os redentoristas que aqui chegam. Antônio, quando acontece uma atividade desses grupos, assim, como dos próprios missionários redentoristas, das equipes de Nossa Senhora, das romarias, por exemplo, da renovação carismática, aonde acontecem essas atividades aqui? A casa favorece muito. Nós temos hoje uma infraestrutura muito preparada para receber os retiros, os encontros. Eles se hospedam aqui conosco, fazem as refeições todas aqui na nossa casa também, e durante o dia tem as atividades como palestra, workshops, missas, orações, e nós temos tudo isso para oferecer, como sala de palestra, temos a capela, temos pequenas salas para formação de grupos, workshops, e isso favorece muito também. E o auditório E o auditório, acontece muito evento também durante o ano, e o auditório, eu gosto de dizer também que há bastante evento independente, que é realizado durante o ano também, independente da casa. Acontece muito teatro, muitas formaturas dos colégios da região, de faculdade também acontece bastante. E é isso, estamos preparados aí e melhorando cada vez mais para receber o público. E aqui na casa de hospedagem a gente pode conhecer um quarto aí? Como é que é? Opa, vamos conhecer recém-reformado. Ótimo, vamos lá então. Vamos embora. Antônio, aqui nós temos então um quarto remodelado, né? Bastante bonito, com 3 leitos, né? E para quem é casal, quer vir com a esposa para ficar aqui, aí você Sim, tem cama temos de casal, também os quartos para casais. Todas as nossas camas de casais são modulares. Uhum. E dependendo do retiro, do encontro, a gente transforma ela em cama de solteiro. Se for um encontro de casal, a gente junta para formar os casais. Agora aqui é um dos quartos mais bonitos da casa de hospedagem, eu acredito, né? Sim. Porque tem essa imagem bonita aí do seminário. Particularmente, né? é um quarto que eu gosto muito, que nós temos uma visão privilegiada da capela do Seminário Santo Afonso. Uhum. Antônio, então, saindo bem próximo da capela, é fácil o acesso ao auditório também para quem está hospedado para algum evento, alguma atividade, Sim, né? fica bem fácil e colabora para a programação. Logo após uma oração, pode se dirigir ao auditório, começar as atividades, e para os intervalos nós temos esse local onde nós realizamos coffee break, cafés para os grupos em atividades. Um coquetel dá para fazer também? Coquetel, dá para fazer tudo aqui. Nós temos um leque de opções para os nossos hóspedes e clientes. Bacana, então vamos mostrar para o pessoal que está acompanhando a gente como que é esse auditório, o tamanho desse auditório, né? Vamos embora. Antônio, então esse é o grande auditório do Seminário Santo Afonso, né? Para quem quiser também fazer o seu evento, a sua atividade aqui, independente de estar hospedado ou não, pode fazer, né? Exatamente. Como eu disse, nós realizamos também os eventos independentes. Aqui acontece teatros, formaturas, workshop para professores e o que atrair o cliente. Estamos à disposição aqui. Antônio, qual que é a capacidade deste auditório? 312 poltronas confortáveis, preparadas, temos poltronas adaptadas também, tá?
Temos um sistema de áudio e vídeo preparado para o cliente, para a realização do evento, do retiro, da formatura, tudo conforme a lei. Convido para a gente finalizar na capela, que é a parte mais tradicional dessa casa. E essa capela, né, Antônio, tem uma particularidade que ela traz os pilares da espiritualidade redentorista, né, no seu altar, né? É muito belíssima. Vamos conferir, então. Antônio, então aqui nós estamos no coração do Seminário Santo Afonso, né? É esta capela maravilhosa, né? Exatamente. Aqui é o coração da casa. E eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco conosco sobre a história dessa capela, padre. A história, quem vai contar para nós é o padre Ferreirinha depois, né? Mas aqui no altar central da capela, nós podemos ver os pilares da espiritualidade redentorista, né? O menino Jesus, a Eucaristia e a redenção, e Maria, a mãe de Jesus. E ali está escrito, né? Dies impendere pro redemptio, gastar os dias pela redenção, que é o lema dos missionários redentoristas, né? Copiosa apundem redemptio. Com Cristo, a redenção é abundante, é copiosa, é um pouquinho da capela. E neste ano, o Seminário Santo Afonso está completando seus 125 anos de existência e 70 anos deste prédio, deste atual prédio, onde residem os missionários redentoristas e também os seminaristas, né? E quem vai conversar conosco a respeito um pouquinho deste seminário é o padre João José Ferreira, missionário redentorista, reside nesta comunidade, né, padre? Bem-vindo. Obrigado. Padre Ferreirinha, o senhor foi um dos primeiros redentoristas a morar nesta casa? Eu sou dos que permaneceram na congregação, o primeiro padre deste prédio do Seminário Santo Afonso. Entrei aqui no dia 19 de junho de 1952. O primeiro seria o padre Mesalina, chegou a ser ordenado, mas ele atualmente vive no estado laical. Então, dos que permaneceram, ele era o primeiro, eu era o segundo, eu sou agora o primeiro. E então, cheguei aqui em junho de 1952. Agora, nós estávamos num tempo de passagem. O seminário era lá onde agora é o Seminário Bom Jesus, da Arquidiocese de São Paulo, porque a Arquidiocese de Aparecida veio surgir depois, bem depois. Apesar de termos várias dioceses no Vale do Paraíba, pela sua importância do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, pertencia Aparecida à Arquidiocese de São Paulo. Por isso, o primeiro arcebispo aqui tinha sido arcebispo em São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Então eu entrei para cá, era um tempo de mudança de casa e por isso vim morar numa casa incompleta. Agora nós estamos aqui, por exemplo, nessa capela bonita, que naquele tempo nem existia. Eram apenas colunas de concreto com um telhado em cima, protegendo o material de construção aqui embaixo. Então, a nossa capela mesmo era lá no canto de cima do seminário, tomando todo o espaço que atualmente é dado para o dormitório dos seminaristas. Porque éramos por volta de 120 ou mais ou menos isso de seminaristas, que naquele tempo entravam com pouca idade, né? Havia os que entravam com mais idade, mas havia os que entravam com 12, 13, né? Com quantos anos o senhor entrou no seminário? Eu entrei com quase 12, né? E interessante, eu tinha pensado em ser um mundo de coisas. Na hora que eu fixei minha ideia, e firme mesmo, de entrar na Escola de Oficiais do Exército, em Agulhas Negras,
Eu vim com uma rapaziada de São Paulo, que eu sou paulistano, capitalista, né? Sou da capital. Então eu vim com um grupo de rapazes liderados pelo padre Maurílio Correia de Faria. E foi ele que me deu a imagem do redentorista. E não me decepcionou quando morei com ele como confrade. Ele era mesmo aquilo que ele me pareceu. Era aquele tipo de guerreiro mesmo, militar, né? Como sacerdote. E então não me decepcionou. Estudos. Agora tínhamos depois 2 salões grandes de estudo, ótimos, né? Mas quando chegamos, teve que ser tudo nas salas de aula. Toda essa ala aqui na minha frente, nesse primeiro andar, e ainda o trecho que vai lá da clausura dos padres para o atual secretariado vocacional, era tudo sala de aula, porque éramos 8 séries. Havia uma série que era chamada preparatório. Gente chegava muito nova, tudo mais, tinha primeiro aquele preparo. Depois entrava no chamado colegial. Hoje em dia tem essa história de fundamental, mas naquele tempo era assim, grupo escolar, que equivalia aos primeiros anos do fundamental de hoje. O estudo aqui era bastante puxado. E havia uma sala, todas aquelas salas de aula, com carteiras, onde a gente guardava as coisas dentro, e dava também para levantar e com uma estaquinha escorar para estudar de pé em certas horas do dia, que nós tínhamos uma hora que estudava sentado, hora de pé. Então a sala de aula servia de sala de aula, sala de estudo, estudava ali mesmo, sapataria. Embaixo da carteira a gente punha xangue, chuteira, tudo que era coisa, né? Então era assim. Depois, não. No ano seguinte, porque entrei em 52. 53 foi a inauguração oficial. Aí nós já tínhamos as salas de estudo, tudo acomodou muito, né? Acomodou muito. Cada sala de aula tinha um harmônio. O harmônio é um órgão. Só que em vez de ser o órgão de tubos, o som é produzido por lâminas de metal. Cada sala tinha um órgão. Com isso, um harmônio. Era raro nós termos um curso que não tivesse um organista. Tínhamos depois o que seria considerado de começo o antigo ginasial. Depois já vinha o colegial. Né? Era o nosso estudo, era esse. E eu vou dar já uma passadinha assim, rápida, no correr do dia, para vocês verem como era. Era levantar às 5, em seguida a gente se lavava lá depressa, tudo, e vinha aqui rezar na capela, todos juntos, e tinha a Eucaristia em seguida. Depois disso, não era logo o café, não. Como a gente levantava cedo, oração, Eucaristia, estudo. Era o primeiro momento de estudo do dia. Misericórdia. Depois desse estudo vinha o café. Depois do café vinha esporte, mas o nosso esporte era assim, futebol, vôlei, basquete, isso só no tempo de férias. Porque aqui o esporte era mais de corrida, diversos tipos, e aquilo formou um pessoal de físico resistente. Às vezes a gente fazia alguns dias de férias, descanso, com seminaristas de outras congregações, eles admiravam e falavam, por que os redentoristas têm uma voz forte? Isso aqui. Puxa, mas também, né? Nós cada dia, logo cedo, depois do café, correr lá.
depois lavar os pés e sala de aula. Tínhamos 3 aulas de manhã, com um intervalozinho entre uma aula e outra. Tá? Acabadas as aulas, nós tínhamos então uma oraçãozinha breve aqui apenas e íamos para o almoço. Acabava o almoço, recreio. Havia um bom espaço de recreio. Depois desse recreio, com esses jogos de mesa e conversa também, quem quisesse ficar conversando, aí vinha, depois desse recreio, depois do almoço, as visitas ao Santíssimo Sacramento, aqui na capela, que essa já ficou pronta em 53, uma belíssima capela. E depois da visita ao Santíssimo, nós íamos para o estudo. Estudava um tempão, depois novamente, esporte, correr lá no campo. Era 1 hora mais ou menos correndo. Tomava o banho, voltava para a sala de estudo. Mais um tempo de estudo. Aí vinha meia hora de chamado tempo livre. Esse tempo livre não era para poder ficar de papo pro ar, para qualquer coisa, não. O tempo livre era livre quanto à atividade. Um aprendia a tocar um instrumento, ia lá tocar harmônio, lá na sala, né? Outro gostava aí já, a gente tinha muito de biblioteca de literatura, nós devorávamos livros de literatura aqui, sabe? E depois vinha a meia hora da devoção livre. Era interessante, nós tínhamos a Eucaristia cedo, tínhamos aí, como eu falei, depois do almoço, a visita ao Santíssimo, uma coisa todos junto, mas tínhamos um tempo de devoção livre, para cada um rezar de acordo com a sua devoção. Isso foi uma sabedoria imensa, porque essa devoção livre é que formava o amor à oração. E depois vinha para a oração comunitária, mas vinha com mais espírito de oração. Acabava a oração, a devoção livre, vinha o jantar. Depois do jantar, o recreio. Naquele tempo não existia, não só não existia novela, porque não existia nem televisão. Então, a novela ficava por conta do Padre Ferreira. Eu aqui. Não eram todos que iam lá, era recreio, a turma fazia isso, fazia aquilo, né? Mas ficava uma turmona ao meu redor e eu ia contando história. Cada noite era um capítulo, né? Naquele tempo, no mais tardar às 9 horas, todo mundo estava na cama. Porque às 5 horas levantava. Tinha que ter 8 horas de sono, ainda mais para o regime de vida. Antes o estudo era interno, aqui. Por isso aquele número de sala de aulas. Professores eram padres. E padres escolhidos a dedo, eram os que dominavam a matéria. Nós tivemos uma formação de altíssimo nível. Primeiro, tem matéria que nem se pensa hoje em dia ainda na escola. Quando que hoje vão pensar em dar trigonometria na escola? Isso só serve para engenheiro. Ela tem que aprender. Hoje, quando fala física, é a educação física da turma lá. Né? Aqui não, era saber mexer com eletricidade, era saber mesmo trabalhar com os aparelhos de física. Então, nós tivemos uma formação de altíssimo nível. Várias línguas. Nós não saíamos daqui do seminário sem saber falar pelo menos 3 línguas. O que o senhor conta para nós que marcou muito a história do senhor como redentorista neste seminário? A minha história aqui? Bom, eu vivi dentro desse contexto.
Eu sempre fui muito comunicativo, por isso também ajudou a contar a história, etc. Depois eu não sei, acho que eu me dei bem com todos os colegas, eu era muito fácil de comunicação, então minha adaptação aqui não foi difícil, a não ser no comecinho. A saudade de casa, a noite chorar no travesseiro, né? Mas foi só no começo, mas eu mesmo me fiz esse propósito. Falei, não, eu falei que eu vinha, agora pelo menos 6 meses eu vou aguentar aqui. Se depois eu achar que eu estou no lugar errado, eu saio, mas que daí a 3 meses eu estava apaixonado pelo Seminário Santo Afonso. Esse prédio tem a forma de um E olhado assim, e M olhado assim. Então é o símbolo de escolhidos de Maria. Quem fez a planta desse prédio foi o padre Inocêncio Pereira, que foi engenheiro no planejamento de ruas de São Paulo, antes de entrar para o seminário. E ele que foi o engenheiro da planta e execução. Engenheiro externo só assinava. Ele tinha competência. E fez uma construção ótima. Ótimo. E ele tinha pedido para falar sobre a forma do prédio. No primeiro ano não havia essa parte para fazer o E e o meio do M, né? Mas estava planejado na inauguração foi executado. Oficial, já estava. Escolhidos de Maria. E assim nós queremos agradecer a Deus e a você que participou conosco do nosso programa Fortes na Fé. Fique ligadinho sempre nas nossas redes sociais para você acompanhar, assistir novamente o programa e até o nosso próximo encontro.